te agradecer, ó Pai, mais uma vez, pela oportunidade que temos de fechar o nosso dia, Senhor Deus, com o dia do Senhor, com o culto, com a adoração, e agora com esse momento tão especial que é a pregação da palavra e logo após a administração do sacramento. Senhor, que o Senhor esteja falando no nosso coração, confirmando cada vez mais a salvação e a eleição, Pai, em nossas vidas, uma vez foi feita em Cristo Jesus. Fala o coração da tua igreja, nos instrui, nos dá da tua graça, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero hoje compartilhar um texto da Sagrada Escritura com os irmãos, fugindo da sequência que nós estamos desenvolvendo em Timóteo. Semana que vem nós retornamos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso de 1 a 7, carta à igreja em Sardes. O capítulo 3, verso de 1 a 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, esse texto é um texto bastante interessante, que é o texto de Apocalipse. Ele começa se dirigindo às 7 igrejas. No primeiro capítulo, nós temos ali uma descrição de Cristo ressurreto, né? Cristo sendo ali visto numa visão por João, da forma como ele foi ressuscitado e agora em glória. E nós vamos ver esses traços dessa descrição do Cristo glorificado desenvolvido nessas 7 igrejas, porque ali o primeiro capítulo ele está diretamente relacionado não somente a todo o livro, mas em especial principalmente a essas cartas às 7 igrejas. E o livro de Apocalipse, como muitos erradamente pensam, é um livro de conforto, é um livro que traz conforto, que traz segurança e que trazia um descanso à igreja, sabendo que em tempos difíceis, e provavelmente era o que a igreja estava vivendo ali nesse momento, o Senhor estaria glorificando o seu nome e preparando todas as coisas para aquele último dia do seu retorno. Então esse livro de Apocalipse é um livro que nós devemos ler na expectativa de que o Senhor está consolando o nosso coração e nos mostrando as coisas que haveriam de acontecer, nos preparando para esses momentos, para que o nosso coração fique tranquilo diante de todas as oposições e dificuldades, porque a mão de Deus está agindo e trabalhando para que a sua glória seja manifestada em Cristo Jesus por meio da sua igreja. É interessante que essas cartas elas têm um padrão. Em primeiro lugar, ele fala ao anjo da igreja, e o anjo da igreja aqui é o pastor da igreja. Então essas cartas elas têm um direcionamento, ela fala diretamente ao ministro da igreja, aquele que é responsável por trazer a mensagem do evangelho. Por isso ele é chamado de anjo da igreja. Anjo aqui seria mensageiro, é aquele que traz a palavra. E aí o que nós vemos aí é a fidelidade e a infidelidade de muitos deles, mas não só desses ministros. Nessa perspectiva também, nós vemos o espectro da igreja como um todo. Então, muitas vezes, ele está falando para o ministro, se dirigindo ao anjo da igreja, mas o pecado e as virtudes do anjo da igreja são os pecados e as virtudes da igreja.
e sempre ele começa falando de algo positivo, depois fala de algo que a igreja precisa se arrepender, do juízo que virá, chamando ao arrependimento, e no final você tem sempre aquele final que vai falar dos vencedores e vai chamar a igreja a ouvir com os ouvidos e com o coração. Mas parece que a igreja de Sardes, ela não tem muito a se dizer com relação a algo bom que ela deveria demonstrar. E é isso que nós vamos ver. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Uma coisa interessante que nós vamos ver aqui, e o que eu quero inicialmente falar, é que muitas vezes a cidade em que a igreja se encontrava era um reflexo da igreja, e muitas vezes a igreja se deixava influenciar pela cidade, uma coisa movimentava a outra. E as características da igreja muitas vezes estavam muito relacionadas à cidade, ao seu modo de vida, e é isso que nós vamos ver. É interessante nós vermos aqui que a cidade de Sardes, ela teve uma glória passada. No 6º século, tinha sido capital da Lídia e mais tarde um centro de governo dos persas. E nesse momento, ela estava reduzida a uma relativa obscuridade. Em Sardes havia diversas estradas romanas grandes, uma vez que era um centro industrial de produtos de lã e tinturaria. A cidade tinha um rio que atravessava, onde se extraía ouro, então era uma cidade rica, próspera. Como todas as cidades ali da Ásia Menor, eles eram pagãos, influenciados pela cultura greco-romana. E o culto mais importante ali era o culto à deusa Cibele, a deusa de uma das mais famosas religiões de mistérios da Ásia. No culto a essa deusa, homens se emasculavam e lançavam em sangue as partes retiradas sobre a imagem da deusa. Outros saíam correndo pela cidade, jogando as partes retiradas sobre as casas, que agora ficavam obrigadas, desde o momento, a suprir esses homens com roupas de mulher, porque se tornaram sacerdotes da deusa. O culto ao imperador era promovido com zelo naquela região, e o povo daquela cidade era conhecido pela sua maneira luxuosa e dissoluta. Parece que a igreja de Sardes não sofria, porque não se diz isso aqui, uma perseguição religiosa, nem recebia a hostilidade de judeus, nem havia nenhum ensino herético dentro da igreja. Segundo o comentário de George Ladd, o principal problema daquela igreja era uma profunda apatia espiritual, causada talvez pela despreocupação e pelo amor ao luxo que caracterizava a sociedade daquele período. Em tempos anteriores, Sardes fora uma fortaleza inexpugnável. Precipícios íngremes protegiam a cidade, impossibilitando a sua escalada. A cidade fora alvo de 2 investidas destruidoras. A primeira com Ciro, o persa. À noite, os soldados persas escalaram os muros da cidade e surpreenderam os exércitos de Sardes. E a segunda com Antíoco, o grande, rei da Síria, que enviou seus exércitos contra Sardes, seus soldados, e escalaram de surpresa os muros desprotegidos da cidade e a tomaram. É dentro desse contexto que essa carta é escrita e algumas comparações são feitas a situação da igreja com a situação daquela cidade. E a primeira coisa que nós vemos aqui é ela ser endereçada ao anjo da igreja. E após esse endereçamento, nós vemos aqui as características daquele que é o Senhor da igreja. Ele diz assim: estas coisas diz que, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E é interessante nós percebermos que lá no verso 20 do primeiro capítulo, lá no verso 20 do primeiro capítulo, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, Cristo falando, e aos seus 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros
são as 7 igrejas. Perceba aqui o Senhor Jesus dizendo assim: estas coisas, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos aqui significa a plenitude do Espírito de Deus. E Jesus é aquele que recebe essa plenitude do Espírito Santo de Deus e exerce autoridade sobre quem? Sobre o anjo da igreja, sobre os anjos da igreja. E nós vemos no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus se encarna, a Escritura diz que ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Ele era pleno, ele era cheio, ele era completamente cheio do Espírito Santo, que era o próprio Espírito de Cristo. E Cristo é aquele que tem o Espírito e o único que pode dar vida. Cristo comissiona o Espírito para fazer com que os crentes, os incrédulos o conheçam e para dar vida a uma igreja em declínio. E a igreja de Sardes se encontrava morta e somente Cristo poderia avivá-la por meio do seu Espírito. E é interessante porque nós vamos perceber que o ministério do Espírito Santo da vida da igreja é o ministério da pregação da palavra, do convencimento da palavra que vem por meio dos ministros, ou seja, daqueles que pregam a palavra de Deus, ou seja, os anjos da igreja. Mas perceba aqui que nesse primeiro momento de apresentação ele diz assim que o Senhor Jesus é aquele que tem as 7 estrelas. O sentido aqui do verbo ter, a ideia de controle, de segurar com firmeza, de possuir. A obra do Espírito Santo está debaixo do controle de Cristo, como também aqueles pastores estavam, bem como as suas igrejas. Perceba aqui que esse anjo está sendo considerado morto por Cristo, bem como a sua igreja, mas mesmo assim ele está debaixo dos cuidados de Cristo, debaixo da sua direção, debaixo da sua mão, debaixo da sua proteção e dos seus olhos. Ele segura as 7 estrelas com a sua mão direita, por quê? Porque eles são os mensageiros de Deus, designados a proclamar a palavra de Deus, que gera nova vida no interior da igreja. Percebam que nós temos visto lá em 1 Timóteo, em 1 e 2 Timóteo, a preocupação de Paulo com a igreja e com aquele que estava à frente dela, para que ele fosse um bom ministro de Cristo. É isso que nós estamos vendo aqui. O Senhor está chamando a responsabilidade, está direcionando a sua mensagem para aqueles que têm a responsabilidade diante de Deus de conduzir o seu povo por meio da palavra deles, que são os anjos da igreja, ou seja, os mensageiros da igreja de Cristo. E essas cartas são endereçadas para esses homens. São eles que vão dar o tom da igreja pela sua fidelidade e seu compromisso com a palavra do Senhor e com o Evangelho. E por que isso? Porque eles não estão formando discípulos para si, mas estão formando discípulos para Cristo. Por meio dos anjos da igreja, a igreja está sendo moldada, está sendo construída a imagem não desses homens, mas a imagem de Cristo. E eu acho interessante quando Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: imitem a minha maior virtude, que é imitar a Cristo. E aí ele diz assim, no decorrer dessa carta: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É interessante o uso dessa palavra aqui no original, conhecer. O seu sentido primário, inicial, é ver, perceber com os olhos. Mas a ideia é de saber a respeito de tudo, é de ter um conhecimento completo. E perceba aqui que a igreja de Sardes, aos olhos do mundo, aquela igreja e aquele pastor poderiam estar vivos, mas aos olhos do Senhor é uma igreja morta. Sua reputação poderia ser uma reputação de uma igreja ativa, conhecida por suas obras, sua reputação de uma igreja vivificante, mas ela estava morta. E quando ele diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome, a ideia aí esse nome é de reputação. Nós poderíamos dizer que temos um quadro
de um cristianismo nominal aqui sendo traçado. Próspero externamente, ocupado com coisas externas da vida religiosa, mas sem vida e sem poder espiritual. E percebam que nesse caso, Jesus não está enumerando qualquer virtude da igreja de Sardes. Por quê? Porque ele diz que as suas obras eram incompletas. E essa é a ideia aqui, quando ele diz que não tenho achado íntegras. A palavra íntegra aqui tem essa ideia de algo ser incompleto. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que ele não se interessa em tentativas frias de serviço a Deus, mas nós temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. E nada pode ser diferente disso. Provavelmente a estatura e a influência da cidade contribuíram para dar àquela igreja a aparência externa de ser espiritualmente florescente, né? Que geralmente nós entendemos que uma igreja próspera é uma igreja que tem um lugar bonito, muitos membros, uma igreja supostamente rica, mas não é assim que o Senhor vê a sua igreja. Jesus aqui examina a condição íntima da igreja e descobre uma ausência de fé vibrante naquela igreja, naquele ministro e naquele povo, que resultava em uma apatia espiritual. Provavelmente porque a igreja de Sardes tinha se rendido ao mundo, ela não sofria perseguição. Se nós formos olhar as outras igrejas, todas elas tinham uma certa perseguição, um problema, ou externo ou interno, mas parece que Sardes estava sem problema algum, sem dificuldade alguma, não sofrendo nenhuma perseguição que as outras igrejas sofriam. Vivia numa cidade que era próspera, luxuosa, rica, e isso deve ter levado a igreja de Sardes a essa condição de tranquilidade. E a pior coisa que pode ocorrer na vida do crente é ele cair numa situação como essa. Porque muitas vezes isso nos deixa descansados demais e deixamos de vigiar. As parábolas que nós temos ali no Evangelho de Mateus, o capítulo 24 e 25, vão nos dizer que nós devemos sempre estar alertas, ou como ele usa a expressão ali, apercebidos. E parece que essa igreja aqui, ao invés de influenciar, deixou ser influenciada, ela foi moldada pela cultura circundante e pelo paganismo. Tanto a igreja quanto o seu mensageiro. E aí, dessa forma, eles apresentavam uma fé nominal, eram crentes nominais, viviam na igreja, mas os seus corações estavam no mundo. E nós podemos dizer, o que mais temos visto por aí são igrejas e pastores assim, que estão ensinando seus membros a serem crentes nominais. E cada dia mais nos parecemos com o mundo e com outras denominações pagãs. As nossas práticas são as mesmas, as nossas famílias não são diferentes da família do mundo, o nosso linguajar, os desejos e aspirações são os mesmos. Hoje nós vimos, agrada-te, Senhor, e satisfará o desejo do seu coração. Parece que essa igreja aqui não estava se agradando tanto do Senhor. E aí não há uma diferença marcante entre o crente e o incrédulo. Estamos levando, e provavelmente essa igreja estava levando a vida cristã como um aspecto da nossa vida social, levando a nossa fé, a nossa religião como o mundo a leva, a vida em família, sendo semelhante aos modelos familiares do mundo. Não havia um compromisso com o Senhor, uma mudança de vida, nos conformando com a palavra de Deus. Eles eram crentes não praticantes, vamos dizer assim. E dentro dessa perspectiva, as suas reuniões tornam-se sem propósito, viram um fim em si mesmo. A palavra não é pregada somente por pretexto, muitas vezes.
E aqui nós temos um quadro de um cristianismo nominal, sem vida, externo, sem propósito, cansativo. A igreja de Sardes e o anjo da igreja deveria ser um candeeiro, uma luz, e se assim não era, deveria se arrepender e mudar, ou então seria removida do seu lugar, como a própria palavra de Deus fala. A aparência daquela igreja, aos olhos dos homens, mostrava uma coisa, mas aos olhos de Deus era outra. E aí poderíamos dizer, como podemos falar que uma igreja é viva quando a palavra não está sendo pregada, está sendo distorcida, quando os membros da igreja são mundanos, quando os crentes não querem ouvir nem amam ouvir a pregação, a palavra, não aproveitam a oportunidade de aprender mais do Senhor, nos momentos em que a igreja pode oferecer isso, e no dia do Senhor também, e principalmente quando vivemos numa situação em que nós nos encontramos hoje, onde o trabalho, família, estudo e outras obrigações do dia a dia nos impedem de estar na presença do Senhor, estarmos diante de Deus. Temos momentos devocionais, momentos como nós chamamos a sós com Deus. A palavra de Deus diz assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. A ideia aqui é de alguém que deve tomar cuidado por causa da negligência ou indolência, para que nenhuma calamidade destrutiva pegasse aqueles irmãos de surpresa, como foi no passado com a cidade. A palavra aqui, consolidar, é colocar a salvo, e tem um sentido de fortificar, ou seja, fortalecer as coisas e as pessoas fiéis da igreja. Havia aqui na igreja de Sardes um restinho de vida que podia ser avivado, e se esse avivamento não viesse, esse pequeno grupo seria vítima de uma morte espiritual como o restante da igreja. E olhando na perspectiva de ser uma epístola dirigida a um ministro, a um pastor, nós vemos a importância que ele tem como mensageiro de Deus no meio do seu povo. É como se a Escritura estivesse dizendo assim: essa é uma chance que você tem, faz o trabalho de um bom evangelista, porque o que ele tinha feito até aquele momento não havia sido completo, ou seja, não cumpriu a vontade de Deus até aquele momento. E essa mensagem era significativamente importante, porque Sardes, como uma fortaleza inexpugnável, ela foi tomada de surpresa 2 vezes em sua história, por falta de vigilância e por sua autoconfiança. Isso demonstra também que a igreja não estava totalmente sem esperança. Podia ainda acordar no seu torpor espiritual. Ele diz: não tenho achado íntegras as tuas obras. A igreja era conhecida por suas obras aos olhos dos homens, mas eram condenáveis aos olhos de Deus. Eram incompletas porque eram imperfeitas e inadequadas. As formas estavam ali, as cerimônias, os costumes religiosos, as tradições, os cultos, mas faltava a essência real. Ou seja, as atividades religiosas eram um fracasso, porque eram somente formais e externas e não inspiradas, iluminadas pelo Espírito Santo. Isso muito nos faz lembrar a situação da igreja ali no Velho Testamento, no primeiro capítulo de Isaías, nos versos 10 a 17, quando ele chama o povo a prestar atenção à mensagem que estava sendo trazida, e chama aquele povo de Sodoma e de Gomorra. E lá no verso 11 ele diz assim: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados, não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Porque o nosso culto, a nossa adoração, ela parte de dentro para fora.
E quando isso só faz parte da nossa vida externa, isso não faz parte da nossa essência, do desejo que nós temos, como diz lá Deuteronômio, essas coisas estarão no teu coração. Nosso culto não tem valor algum diante de Deus. E aí a resposta do Senhor a isso tudo é que a alma dele está aborrecida, ele está cansado de sofrer essas coisas. Verso 14, e aí ele chama o povo ao arrependimento. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. O salmista lá no Salmo 51, ele diz assim, lá no verso 16 e 17, se o Senhor se agradasse de sacrifícios, eu te os daria, mas o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e compungido. E aí no final ele diz que assim ele vai oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. Não é achar que essas coisas não são importantes, é entender que o nosso culto e a nossa religiosidade, aquilo que fazemos aqui, como a ceia do Senhor e os outros atos que nós fazemos, eles têm importância, mas eles devem ser feitos com um coração contrito, com um coração temente ao Senhor. Aquela igreja de Sardes ali, comparando ela com as outras igrejas, ela vivia em paz fora dos seus muros, não havia perseguição, mas não obstante a isso, elas estavam longe de Deus. E como eu falei, aqui parece que nós temos um perfeito cristianismo nominal, que se destaca aos olhos dos homens nos aspectos formais e externos, mas é um fracasso completo aos olhos de Deus. E como uma igreja naquele tempo poderia não sofrer perseguição, enquanto outras igrejas em diferentes localidades não tão distantes sofriam perseguição por causa do Evangelho. É muito interessante, às vezes, o desejo que nós temos de parecer ser uma igreja amigável, de parecer ser crentes iguais ao mundo. No Velho Testamento, nós vamos perceber que existiam vários comportamentos que a igreja tinha, que necessariamente, se elas tivessem, que eram semelhantes aos pagãos, e que se elas tivessem, não seria um pecado. Determinados tipos de comportamento, que seriam extremamente culturais, mas porque esses comportamentos culturais indiferentes eram normalmente praticados pelos povos pagãos e estavam atrelados ao seu paganismo, porque era uma marca que eles tinham, apesar de serem diferentes. No caso do povo de Deus, o Senhor fez com que eles se abstessem dessas coisas, para que não se parecessem com o mundo. E nós temos que tomar esse cuidado na nossa vida, seja ele qual for. Muitas vezes, as coisas que praticamos e vivemos de uma maneira geral são lícitas, e não há nenhum pecado, mas às vezes temos que abrir mão delas, porque essa é uma prática comum entre aquelas pessoas que não amam ao Senhor, e aí seremos confundidos com eles. E ao sermos confundidos com eles, é a cruz de Cristo que está sendo ofendida. Veja o que diz aqui o verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Os tempos verbais aqui utilizados nesse texto apontam para um passado distante de mais de uma geração. Os cristãos da primeira geração daquela igreja tinham posto sua fé em ação, mas essa segunda geração de crentes parece não ser assim. Jesus está dizendo que deveriam ter na memória o que seus pais fizeram, pois essa primeira geração ouviram a mensagem do Evangelho e obedientemente seguiram as suas instruções. Eles tinham a mensagem do Evangelho e por isso deveriam reconhecer essas verdades, segui-las e obedecê-las. E como isso é uma realidade, muitas igrejas que começam bem se tornaram um depósito de tradições e costumes sem vidas.
As pessoas participam dessas cerimônias sem saber o que elas significam, vão aos cultos, participam dos sacramentos, mas fazem essas coisas mecanicamente, e eles deveriam se lembrar do que tinha sido pregado, guardar essas coisas em seu coração e arrepender-se dos seus pecados, da apatia espiritual em que eles se encontravam, da falta de disposição e vontade das coisas de Deus. Porque isso também é pecado. E é interessante fazermos um parêntese aqui, né? Observar que determinadas igrejas que se fundamentam em tradições sem sentido, quando se deparam com a palavra de Deus, demonstram mais claramente essa apatia espiritual que estava escondida por trás desse ativismo religioso. Mas ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E a ideia aqui não é que o Senhor virá de repente, mas ele vai vir quando ninguém o espera. Como nós vemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, que diz assim: mas vós, irmãos, não está em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Os crentes ali daquela localidade se lembraram do que aconteceu à cidade em tempos antigos. Ninguém esperava que ela fosse atacada, e por 2 vezes ela foi subjugada. Essa cidade era cercada por determinados muros, né? Como nós falamos anteriormente, e era difícil a sua subida. Então eles ficaram tranquilos, deixaram de vigiar, e é isso que o Senhor está falando aqui para aquela igreja. Eles deveriam estar vigilantes, porque eles não sabiam a hora que o Senhor viria. E a ideia aqui é de vigiar no sentido de se preparar para o dia da visitação do Senhor. Ou seja, seria uma advertência ao arrependimento e às boas obras. E nós vemos isso lá nas parábolas do servo fiel, do servo infiel, do servo prudente. Em Mateus 24, nos versos 45 e 46, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E apesar desse texto ser usado para o último dia, o dia final, para a vinda do Senhor Jesus, parece que aqui não é a mesma aplicação, fazendo uma menção à segunda vinda de Cristo, mas a uma visitação particular, algum acontecimento histórico, quando o Senhor trouxer uma experiência inesperada à igreja ali que estava letárgica, e essa visitação do Senhor estava condicionada ao arrependimento daquela igreja. Deus estava alertando aqueles irmãos para essa visitação. É mais ou menos o que Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz assim: se vocês tivessem se corrigido, não haveria a necessidade do juízo de Deus. Por isso que muitas pessoas na igreja agora estão doentes ou estão morrendo. E essas coisas estão acontecendo para que esses também não sejam condenados com o mundo. Eles deviam estar preparados para o momento em que essa igreja seria aprovada. E aí no verso 4 ele diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Parece que o torpor espiritual daquela igreja ainda não tinha atingido a todos. Algumas pessoas ali permaneciam leais a Cristo, e literalmente seriam poucos nomes, dando a ideia de que o Senhor conhece ali os seus seguidores, aqueles que são fiéis, individual e nominalmente. E ele fala que esses não contaminaram as suas vestes. Significa que eles não tinham se deixado influenciar pela cultura secular dos seus dias. E a roupa aqui é símbolo de conduta espiritual e estilo de vida.
Aqueles poucos crentes não estavam manchados pelo adultério, pela idolatria, pelo amor ao dinheiro, não tinham se comprometido com o mundo, tinham um comprometimento, um estilo de vida fora dos padrões daquela época, fora de moda em relação à cultura secular. E a Escritura nos lembra todo o tempo, em especial ali em Romanos capítulo 2, 12, verso 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente, ele vive num mundo em que a cultura dominante não pode conduzir o comportamento e o estilo de vida dele. Existem muitos comportamentos culturais que podem e devem ser assumidos por nós, porque nós fazemos parte desse mundo, nós vivemos desse mundo, mas temos que ter cuidado para não sermos confundidos com aqueles que odeiam ao Senhor, que repudiam a religião, que odeiam a Cristo. Andar aqui tem um sentido de comportamento, um comportamento regular de uma vida que anda de uma determinada forma. Digno significa apropriado, condizente com a situação. Por isso vão andar com Cristo. Eles deveriam andar com Cristo agora, porque no futuro também andarão com Cristo. Foi aquilo que nós falamos hoje de manhã. Nós estamos entesourando para a vida eterna. Aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui representa aquilo que nós vamos fazer no futuro. É como um banco que nós estamos depositando uma quantia e aguardando um determinado momento para receber essa quantia. Nós estamos aqui investindo no reino de Deus por meio das nossas vidas e vamos receber isso da mão do Senhor. E estes aqui, eles foram santificados pelo Senhor e caminham em sua integridade pela graça e pela misericórdia de Deus num mundo mau e pecaminoso, sem se contaminar com o mundo, sem contaminar as suas vestes, ou seja, a sua vida. Em suma, eles têm comunhão com Deus, por isso eles vão andar com eles. Eles permanecem fiéis em uma sociedade pagã e corrupta. Stuart olha, quando comenta o livro de Daniel, e aí fala especificamente ali naquele momento em que Daniel é lançado na cova dos leões, e ele fala uma coisa muito interessante a respeito de Daniel. Daniel era um homem velho, já, uma pessoa idosa, e o rei Dário supostamente influenciado por esses presidentes, esses sátrapas, que não gostavam de Daniel, que foi colocado numa situação muito especial ali diante deles e diante de Dário. Tramaram contra ele e Dário cai nessa armadilha. E é interessante o que ele fala sobre Daniel. Ele diz que Daniel, nas pequenas coisas, aprendeu a dizer não, da mais tenra infância. E agora, na situação em que ele vive, naquele momento ali, ele tem a confiança e a certeza, a integridade de dizer não numa situação em que a sua vida estava em jogo. E na argumentação ele diz que Daniel poderia ter se escondido, Ele pregava, ele orava em determinados horários, a sua janela ficava aberta, ele poderia ter se escondido. E por que ele não fez isso? Porque ele queria aparecer? Porque ele queria mostrar? Não, porque esse sempre foi o seu comportamento. E que se naquele momento ele mudasse o seu comportamento, que era orar com a janela aberta em direção a Jerusalém,
ele estaria se comprometendo com a sua fé. Porque ele sempre fazia isso. Era um comportamento normal da vida dele. E se ele agora mudasse esse comportamento, ele estaria tentando se adaptar de tal forma que não sofreria as consequências de uma atitude firme diante do Senhor e diante dos homens. E ele não muda o seu comportamento e a sua atitude pelas circunstâncias do mundo em que ele vive, se opondo ao Evangelho. Ali a atitude dele foi uma atitude de integridade e de coerência diante do Senhor e diante dos homens. Se esconder naquele momento seria abdicar da sua fé. Veja o que a palavra do Senhor tem a dizer aqui no verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Veja mais uma vez aqui que ele fala em vestimenta. E a Escritura, ela constantemente fala de um revestimento, ou seja, de se vestir de Cristo, de tirar essas roupas que representam o velho homem e se revestir de Cristo Jesus. E essa é uma linguagem muito comum. E esse revestimento fala da santidade, da graça, da misericórdia de Deus, transformando a nossa vida numa vida em que agrade ao Senhor. E a ideia aqui, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E andarão com o Senhor, os seguidores do Senhor Jesus andarão com Ele e serão vestidos dessa forma, porque isso representa pureza e santidade. Suas roupas são a cobertura que o Senhor lhe confere como um manto de justiça. E é isso que Isaías, no capítulo 61, verso 10, vai mostrar. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noiva que se enfeita com as suas joias. E a ideia aqui é de você cobrir o seu corpo de vergonha com aquilo que é santo, com aquilo que é puro. Porque quando nós não estamos revestidos por Cristo, nós estamos expondo toda a nossa nudez, todo o nosso pecado diante do Senhor. E aí temos a necessidade de sermos revestidos por Ele. E aí ele fala assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. É muito interessante, porque a vestimenta, a roupa, ela tem um aspecto cultural muito interessante. Fala sobre a questão de honra, fala sobre dignidade. Uma pessoa mal vestida na antiguidade era uma pessoa que não tinha dignidade. Essas coisas estavam relacionadas. Era uma pessoa pobre, era uma pessoa doente, era uma pessoa medíocre. E uma pessoa bem vestida era completamente o contrário, era uma pessoa digna. Por isso essas menções a revestir e vestir, como cobrindo a nossa vergonha, cobrindo a nossa nudez. E aí o aspecto é extremamente espiritual, ou seja, a nudez que reflete o pecado, a nudez que reflete a nossa condição sem Cristo, como nós vimos lá no Éden. Depois que eles
caíram em pecado, eles olharam para si e viram que estavam nus, eles estavam desprovidos da santidade de Deus agora, por causa do pecado. E agora teriam a necessidade de se revestir de Cristo. E aí ele continua: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida é aquele livro que contém o nome dos santos. E isso é uma metáfora dos registros civis que continham o nome dos cidadãos vivos de uma região. Quando um desses cidadãos morria, esse nome era retirado desse livro. Quando a palavra de Deus diz assim, significa que dizer que os seus nomes foram inscritos no livro da vida e jamais serão apagados, assegurando-lhes que eles estão a salvo e seguro. E aqueles que professam o nome de Cristo, eles estão nessa condição. E aqueles crentes nominais, que externamente professam uma religião, mas que o seu coração está longe do Senhor, mostram um estilo de vida que falha em endossar a sua profissão de fé, e jamais tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Mas veja o que ele diz aqui: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Esses contarão com a confissão do Senhor da igreja diante de Deus e diante dos homens a respeito deles, da mesma forma que ele fez com o Senhor Jesus. Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Ele fará isso conosco diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo vai proferir essa palavra direcionada a nós, e isso é um eco da promessa do Senhor aos seus discípulos, que nós temos lá em Mateus capítulo 10, verso 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E essas são as promessas de Deus, da certeza de nosso galardão, evidenciado por meio da perseverança na fé. E aí ele termina essa carta dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a advertência para aqueles que podem ouvir e obedecer. A primeira expressão aponta para a capacidade de uma pessoa ouvir e uma disposição de dar atenção ao que está sendo dito. A segunda expressão, ouça o que o Espírito diz, representa uma ordem para ouvir atenta e obedientemente as palavras do Espírito Santo. E uma repetição como esta nos diz que devemos prestar bastante atenção nas advertências dadas, a fim de obedecer essas advertências. O Senhor Jesus está reprovando aqueles que vivem um cristianismo nominal. Nós somos chamados aqui para vivermos o Evangelho em nossas vidas. O Evangelho não é somente para ser crido e conhecido, mas é para ser vivido. O verdadeiro Evangelho não é apenas a aceitação de uma verdade, mas é o viver esta verdade. E a própria palavra do Senhor diz: pelos frutos conhecereis. Você vai conhecer um crente pelo modo que ele vive, pela maneira como ele constrói a sua vida. E eu gostaria de terminar essa pregação com Mateus capítulo 7, verso 24, que seria um eco ao que o verso 6 nos diz, tudo aquilo que essa carta aponta. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
nós nos parecemos muito com a igreja de Sardes. Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando do nosso tempo. Estamos muito semelhantes a essas igrejas aqui. E não é à toa isso, né? Cada igreja aqui tem um problema, tem uma dificuldade. E, de certa forma, ela representa a igreja hoje. E nós precisamos estar atentos a essas instruções, porque nós somos chamados a viver o Evangelho, a conhecer o Evangelho, para viver esse Evangelho. Muitos têm abraçado a religião, a fé. Quando eu falo a religião, estou falando da religião verdadeira, do cristianismo verdadeiro, tá? Mas eles não querem ter um compromisso com isso. Eles não querem pagar o preço do Evangelho. E é muito compreensível. É muito compreensível. Porque nós não queremos passar dificuldades. Nós não queremos ter problemas. Mas nós precisamos saber de uma das verdades do Evangelho tão fundamentais e que será desenvolvida no próximo domingo com Timóteo, que diz Paulo: todos aqueles que querem viver piedosamente vão sofrer. Não tem como separar o Evangelho da cruz. Não tem como separar Cristo da cruz que nós devemos carregar nesse mundo. Não há como. Se queremos viver uma vida santa, nós vamos sofrer por isso. Mas é melhor sofrer por isso, sofrer com Cristo, do que passar nesse mundo uma situação de completa de tranquilidade e estar sem Ele. Como diz Provérbios, mais vale um prato de hortaliça, de uma casa onde o Senhor sustenta, do que a abundância de pão sem a graça de Deus. E nós devemos estar preparados por isso, para ir para essas coisas na nossa vida. Porque terá momentos que nós vamos ter que decidir se seremos fiéis ao Senhor ou não. E como Stuart Oller diz no seu livro sobre Daniel, começamos em pequenas coisas. Somos testados em pequenas coisas. E no momento em que somos testados nessas pequenas coisas e permanecemos firmes, ou seja, dizemos não ao pecado, dizemos não ao mundo, dizemos não à conformidade com as coisas que são contrárias ao Evangelho, o Senhor vai nos fortificando, vai nos dando vigor, para que lá na frente, num momento de grande aperto e de grande dificuldade, tenhamos a mesma posição, tenhamos a mesma postura, e vamos dizer não ao pecado, não à conformidade com esse mundo. Teremos coragem para honrar o nome de Cristo nas nossas vidas. Mas o contrário também é verdade. Quando abrimos precedentes em pequenas coisas e dizemos sim, nós estamos cada dia mais nos enfraquecendo. E quando chegar aquele momento de grande dificuldade, nós não seremos fiéis e íntegros diante do Senhor. E vamos desonrar ao nosso Senhor a cruz que Ele carregou em nosso lugar. Porque abrimos mão da nossa integridade e fidelidade a Cristo. Que o Senhor esteja nos dando forças, porque nós somos fracos,
Como diz a palavra do Senhor, o salmista, os nossos inimigos são maiores do que nós, são mais fortes do que nós. O mundo, o diabo e a carne. Mas nós não estamos sozinhos. Nós contamos com aquele que é o Senhor dos exércitos, é o Deus da guerra. E essa batalha, essa guerra que travamos dia a dia, que como Paulo fala, que é espiritual, ela já foi vencida em Cristo Jesus. Agora o que resta a nós é caminharmos na mesma direção que Ele caminhou. Vamos orar. Vamos. Senhor Deus Pai, nós olhamos as advertências da Tua palavra e vemos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, como aquele Pai que corrige, como aquele Pai que exorta, como aquele Pai que avisa e instrui do erro, para que quando nos depararmos com Ele, nós não sejamos presa fácil e sejamos, ó Pai, ludibriados pelo nosso próprio pecado, pela nossa própria carne. Mas contamos com o Senhor nesses momentos de grande dificuldade e que temos que dar um testemunho de Cristo. Que nesses momentos, ó Pai, possamos ser apercebidos, ó Senhor, da situação, de que naquele momento somos chamados a honrar o nome de Cristo em nossas vidas, Pai. Em misericórdia de nós, ó Senhor Deus. Nos dá forças, ó Pai, para diante das adversidades, ó Pai, lembrarmos que o Senhor é o nosso Deus. Também percebemos que quando somos deixados, ó Pai, em grande tranquilidade, em grande bonança, Senhor Deus, em abundância, Senhor Deus, em paz, muitas vezes nos esquecemos do Senhor e precisamos ser atribulados para voltar aos braços daquele que é o Senhor das nossas vidas. E não tenhamos necessidade, Senhor, de sermos assim, Pai. Mas que nos momentos, ó Senhor Deus, de abundância, de felicidade, de bem-estar, possamos nos lembrar, como o Senhor mesmo nos advertiu a sua igreja ali em Deuteronômio, que é o Senhor quem nos dá todas essas coisas, que é Ele que devemos seguir, que é Ele que devemos servir, e que não podemos esquecer que tudo que temos vem das suas mãos. Fica com o teu povo, Pai, nós pedimos, e que nesses momentos, ó Pai, somos acometidos pelas tentações mais sutis, às vezes nem percebemos que estamos sendo tentados. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos desperte, nos dê sabedoria para honrarmos o nome de Cristo, aonde estivermos e em que situações nos encontrarmos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.